A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é linda e poderosa. A palavra de Deus tem orientação, tem bênção, tem entendimento, tem discernimento para nós. Que a gente possa crescer mais e mais, que a gente possa entender que os conselhos que Jesus dá é para o nosso bem. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Estamos trabalhando aqui o livro de Jó, né? Os questionamentos, as acusações de seus amigos e ele se defendendo. Hoje vamos para o capítulo 24, do 1 ao 4, onde Jó continua se defendendo. E ele dá alguns exemplos que eu e você já fez isso, ou um bem novo convertido faz. O tema de hoje é: servo do Altíssimo não se engana com a aparência, né? Jesus disse a Samuel que o homem vê a aparência e Jesus vê o coração. Cuidado com a aparência, porque nem tudo que reluz é ouro. Jó 24, veja o que Jó relata do verso 1 ao verso 4. Estamos começando esse capítulo hoje. Porque o Todo-Poderoso não marca um dia para julgar, um dia para fazer justiça, ou que são deles. Há homens que mudam os marcos da divisão para aumentar suas terras. Eles roubam ovelhas e os põem no meio das suas. Ele diz aqui que o Todo-Poderoso não marca um dia para fazer justiça. E tudo de Deus tem seu tempo. Mas só que nessa época Jó vivia no Antigo Testamento. E o Novo Testamento começa quando Jesus vem ao mundo, né? Nascido por Maria, depois começa a pregar, não é o tempo de Jó. E aqui no 2 ele diz uma coisa muito interessante: os homens que mudam e marcam as divisões e aumentam as suas terras e roubam das pessoas. Quer dizer, ele já vivia há muito tempo, ele com certeza sabia de tudo isso, ele não estava falando aleatoriamente, mas ele lutava para ser fiel, com certeza ele nunca fez isso, e agora estava naquela situação. Beto, por que você disse que afirma que ele nunca fez isso? Porque no início da Bíblia, Jesus diz a Satanás que ele era o homem mais íntegro do mundo. Era fiel. Então ele não andava com coisa errada, ele não andava explorando ninguém. E aqui ele disse que eles roubavam a terra das pessoas. Mas Jesus não marcava. Deu, né? Para fazer justiça. Aí ele diz assim no 3. Levam jumentos que pertencem a órfãos, ficam com o boi de uma viúva como garantia de pagamento de empréstimo. Quer dizer, ou uma viúva ou um órfão pediu algo emprestado e depois ele levava o que as pessoas tinham. Porque no Antigo Testamento Deus condena quem mexe com viúva, com órfão, toda a Bíblia. Então, Jó presenciou tudo isso. E ele disse: por que eu não fiz isso e me aconteceu tudo isso? Porque Deus não marca a justiça com ele. Aí ele diz no 4 assim: ele não respeita os direitos dos pobres e forçam os necessitados a correr e se esconder. Quer dizer, tinha pessoas que exploravam os pobres, né? Forçavam. E ele via tudo isso, mas agora ele nunca fez nada disso e estava passando por uma situação dolorosa, constrangedora, humilhante, devastadora, doença, perca. Ainda tinha ali os amigos para apontar ele. Então ele dialogou isso com os amigos dele. É natural. Porque eu e você faria igual ele ou pior. Porque ele não era íntegro. E porque ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, ficou na miséria, enfermo. Mas muitas vezes a gente faz isso. A gente tem que fechar a boca. Porque tudo tem um propósito, Senhor. O ventilador está bem em cima de mim, gente. E não é bom, porque minha garganta, eu sou alérgica. Mas o calor hoje está terrível. Então Jó falou tudo isso porque ele queria entender aquele jugo desigual. Mas Deus estava ali olhando para Jó. Deus, do jeito que estava com Jó, está comigo e com você. E às vezes vem situações nas nossas vidas que a gente questiona. Mas como a gente não sabe o dia de amanhã, como a gente somos homens e mulheres limitados, jovens e crianças, é melhor fechar a boca. É
melhor dizer como Davi disse diante dos inimigos: Senhor, coloca uma trave na minha boca e me ajuda a ser paciente, esperar o teu propósito. Porque lá em Eclesiastes diz que há um tempo para tudo. Então a justiça de Deus tem tempo. Ninguém pense que arma, que apronta e fica por isso mesmo, que não fica não. Aí lembre-se do tema: servo do Altíssimo, não se engane com a aparência. Por que eu botei esse tema? Porque agora eu vou falar aqui em Mateus 23, do 1 ao 12. E o interessante é que quem está falando isso é Jesus, não é apóstolo não. E Jesus aqui está falando isso para os mestres da lei e os fariseus. Vamos ouvir o que ele diz? Então Jesus falou à multidão e aos seus discípulos, e ele disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para explicar a lei de Moisés. Veja que Jó tinha dito que não tinha justiça, Deus não marcava, mas só que Deus vê tudo. Jesus vê tudo, ninguém se esconde dele. Por isso vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Ele diz aqui que a gente tem que obedecer. No caso, você trabalha seu patrão. Na igreja, obedeça o pastor, respeite as normas da igreja. Mas ele diz algo curioso aqui, Jesus, viu? Por isso, vocês devem obedecer e seguir tudo o que eles dizem. Porém, não imite as suas ações, pois eles não fazem o que ensinam. Então, muitos vivem, fazem, pregam, mas não vivem aquilo que está ensinando. É só ali. Infelizmente, acontece isso. Tem pessoas que louvam para Deus e se preocupam só com sua voz. Se preocupe em que seu louvor chegue no trono. Porque tem louvor que não passa do teto. A instrumentalidade é para servir a Deus com amor, com humildade, não é com exibição, não. Quando eu estava na igreja, os louvores foi glorioso. Eu vi a presença de Deus, eu senti. Porque é bonito não desafinar, com certeza. Fazer tudo correto é. Mas o mais bonito é Deus receber. Rivalidade na casa de Deus é coisa do demônio. Cada um tem seu talento, cada um louva de uma forma. O importante é estar ali, corpo, braço, unha, um ajudando o outro para o Senhor. Porque ele diz aqui que muitos faziam na época e não viviam aquilo que estava fazendo. Amarram fardos pesados e os põem nas costas dos outros. Mas eles mesmos não ajudam, nem ao menos com o dedo a carga desses fardos. Jesus disse: só tem muitos aqui que cobra demais, coloca fardos pesados nos outros, mas eles mesmos não colocam neles. Nem o dedinho midinho deles, eles se comprometem. O Senhor vê tudo. Já estava dizendo que não tinha justiça, que o Senhor não marcava, ele marca. Ninguém engana ele, não. Pode enganar o pastor, que é ser humano igual a mim e a você, mas a ele ninguém engana, não. A casa de Deus é para somar. A casa de Deus não é para dividir. Rivalidade é no inferno. A casa de Deus é para um amar e respeitar o próximo. Porque o Senhor vê todas as coisas. Ele deixa aqui bem claro para os mestres da época e para os fariseus. Tudo o que eles fazem é para serem vistos pelos outros. Quer dizer, para aparecer. Né? Não, eu quero ter instrumentalidade porque eu vou ser visto. Isso não é de Deus. Veja como são grandes os trechos das escrituras sagradas que eles espiam, que eles copiam e amarram na testa e nos braços e olha os pingentes grandes das suas capas. Quer dizer, eles falavam grandes textos da Bíblia, mas eles se preocupavam em vestir aquelas roupas da tradição, porque eles queriam ser vistos. E isso não é fazer a obra. E ninguém engana Jesus. Porque o Senhor quer um coração quebrantado e verdadeiro. E ter cuidado, porque coração também é enganoso. Eles preferem os melhores lugares dos banquetes
e os lugares de honra na sinagoga. Quer dizer, quer honra, quer título. E Jesus estava falando tudo aquilo. Ele estava falando para quem? Para os mestres, para os sacerdotes da época, para os fariseus hipócritas. Gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças e de ser chamados de mestre. Quer dizer, eles queriam ter o que? Honra. Eles queriam ser o que? Paparicados. Queriam ser o que? Reverenciados. Eles queriam ter o que? Pessoas bajuladoras perto deles. E quem estava dizendo tudo aquilo ali era Jesus. Então, quando Jó disse que Jesus não marca com os ímpios, ele vê tudo. Mas ele é criterioso, ele é perfeito, ele é organizado. Tudo é a hora certa e o tempo certo, da cobrança. Porém, vocês não devem ser chamados de mestre, pois todos vocês são membros de uma mesma família e têm somente um mestre. Nós somos membros de uma família dos reinos do céu, cidadãos do céu. Nosso mestre está no céu. Agora, é claro que a gente respeita aqui as pessoas. Tem vasos para honra e para desonra? Tem. É natural e é honroso dar um presente ao esposo, à sua esposa no aniversário? Com certeza. Honrar seu líder? Com certeza. Agora, botar ele na frente do Senhor? Não. Paparicar ele para poder ter um cargo na igreja? Não. Porque cargo, quem tem que botar é Deus. Instrumentalidade, quem tem que botar é Deus. Porque quem dá é o Senhor. Aqui, eu costumo dizer, se a igreja tivesse departamento pessoal, todo mês era uma fila para entrar e outra para sair. Porque o que é ter de bajulador para um prejudicar o outro não está escrito. Mas não é departamento pessoal. É o reino celestial. Ali o diretor, o empresário, o dono de tudo se chama o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a gente tem que dar o nosso melhor, andar com dignidade. Porque ele vê o que está dentro, o que está fora, engana os outros, mas a ele não. E aqui na terra não chamam ninguém de pai. E aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque vocês têm somente um pai que está no céu. Isso me chocou. Porque eu tinha um pai, você tem um pai. Mas é porque naquela época eles chamavam as pessoas, a autoridade, com bajulação, com honra, com adoração por pai. Lembra daquele soldado que disse a Naamã, pai, porque o profeta tinha mandado ele dar 7 mergulhos para a lepra sair, e ele ouviu o conselho do soldado e foi curado, então era natural chamar eles de pai. E o Senhor repreendeu isso, porque o Senhor conhece o coração, sabe quando está a vaidade, a bajulação, quando está botando o homem na frente do Senhor, ele sabe. Vocês devem também ser chamados de líderes. Vocês não devem também ser chamados de líderes, porque vocês têm um líder, que é o Messias. Que tem pessoas que chamam mestre, líder, por vaidade, por bajulação, e Deus condena isso. Jesus. Quem se engrandece será humilhado, mas quem é humilhado será engrandecido. O líder da casa de Deus é para a glória dele. Não é para se exaltar, não. Não é para se achar melhor do que dos seus liderados, não. Porque na hora certa Deus abate. Está aqui o que ele falou. Faça a obra com amor, com respeito, com adoração. Não entre para achar que é melhor do que o irmão, toca melhor, canta melhor, porque isso é rivalidade. E Jesus vê todas as coisas. Os olhos dele são como chamas de fogo dentro dos bons e dos maus. Você foi chamado para adorar. Você foi chamado para ter humildade. Você não foi chamado para ser fariseu, nem ser mestre da lei da época, não. Porque Jó estava dizendo que o Senhor não marcava, não via os pecadores, né? Quem estava explorando o pobre, a viúva, o órfão, mas ele vê tudo. Agora o tempo dele chegar, quando ele chega, misericórdia, a dor é grande. Esses 23 anos que eu tenho de crente, eu já vi muita coisa. E já vi a cobrança do Senhor. O Senhor é amor, mas é justiça. O Senhor é amor, mas Ele quer o melhor da gente. Ele não quer hipocrisia nem fingimento. Amém? Então não esqueça do tema. Servo do Altíssimo, não se engane com a aparência.
Quem ora, quem louva, quem adora, quem tem compromisso com Deus, Ele mostra as coisas. Claro que a gente não vai sair falando, mas o Senhor mostra. A paz do Senhor, fiquem todos com Deus e até amanhã.